Olá! Hoje é dia 29 de março de 2026. Hoje é aniversário da minha querida Curitiba e eu estou aqui na minha querida Campinas. A gente veio fazer uma consulta, aproveitamos para passear um pouquinho. E aqui, essa parte aqui, então, faz parte totalmente da minha infância, né? Ali, quer ver, olha, nesse muro cor de abóbora aí é onde fica a escola normal. E aqui então nós estamos na famosa Praça Carlos Gomes, né? Aí com o seu coreto. E aqui antigamente tinha um chafariz aqui onde está esse coreto, aonde as mulheres vinham lavar roupa e estendiam em torno de todo o gramadão aqui para secar. Isso em 1880. E aí eles decidiram então fazer uma praça. Então em 1883 eles plantaram essas palmeiras imperiais aqui, ó. E conta a lenda que Dom Pedro plantou uma dessas palmeiras. Não sei se é verdade, mas elas são originais, a maioria delas aqui são todas grandes, tá vendo? Ó? E era muito legal. Uma vez a gente veio aqui quando eu era pequena. Meu pai me explicou que aqui, na época que eles eram jovens, né, as mulheres rodavam em torno e os homens rodavam aqui em torno desse coreto que tocava música. Os homens rodavam por um lado e as mulheres rodavam por um outro, né, que era como eles flertavam na época, né. Aquela figueira que tá ali, ó, tá vendo, ó? Essa figueira é de quando eu era pequena. Eu saía da escola normal ali e vinha e pegava o ônibus ali naquela lanchonete vermelha, tá vendo? Para ir lá pro Jardim Planalto. Isso quando a gente mudou pro Jardim Planalto, né? Porque quando a gente morava no Cambuí, eu pegava aqui a Avenida Anchieta e ia embora pro Cambuí, né? Então essa parte aqui, esse parquinho não existia. Essa parte aqui é toda da minha época. E então é uma emoção muito grande assim estar aqui agora. Em 1912 foi que eles construíram então esse coretinho aí, né? É um coreto Art Nouveau, né? Olha lá, todo utilizando aqui metal, né? Olha, tá vendo? Tudo com as coisas, os barrados aí em metal, né? Nessa época era era a arquitetura da época, né? Então eu vou levar o João para passear na cidade onde ele nasceu, que ele não conhece. Bom, então aqui está a Prefeitura de Campinas, conhecido como Palácio dos Jequitibás. Por quê? Porque aqui existiam então inúmeros jequitibás, que são essas árvores aqui, ó. Era o fundo de um hospital que tinha aqui atrás. Então eles demoliram o hospital, pegaram essa parte e construíram então toda a prefeitura aqui entre 66 e 68. E a minha avó morava num prédio ali, deixa eu ver se eu consigo achar ele, que eu conseguia, do prédio onde ela morava, eu conseguia ver a construção aqui da prefeitura, né? Então aqui na frente tinha um outro jequitibá enorme, que era o Seu Rosa. Então ele tem uma semente redondinha, sabe? E então sempre que a gente passava aqui era um charutinho. Eu pegava a sementinha do Seu Rosa, mas enfim, ficou esse daqui chamado Seu Rosinha atualmente, né? Que é um jequitibá, né? A entrada da prefeitura é ali e aqui eu não sei ainda, tá? Era a biblioteca. Então eu vinha de vez em quando aqui nessa biblioteca, era uma biblioteca muito boa por sinal, né? Ali é a escola normal e eu vinha então aqui na biblioteca. Era muito bacana. E eles transportaram o monumento das andorinhas para cá, mas eu acho que levaram embora porque é pedir para morrer, né? O pessoal leva embora mesmo, né? Mas essa daqui é a Prefeitura de Campinas. Nossa, muito mudado assim, né? Bastante. As árvores cresceram, né? Não era só o jequitibá grandão, as árvores eram pequenininhas. Aqui é a entrada lá, Prefeitura Municipal de Campinas. E foi muito legal, sabe? Porque uma vez, quando o homem foi para a Lua, 69, mais ou menos 1970,
eles trouxeram um pedaço da lua que ficou exposto ali, ó. Aqui. E meus pais me trouxeram aqui para poder ver a lua, né? O pedaço da lua que eles trouxeram, bacana, foi aqui, ó lá, Prefeitura Municipal de Campinas, Palácio dos Jequitibás, né? Tá aqui. E é bacana, aqui tinha o mastro das bandeiras, sabe? Eu me lembro de uma vez eu ter vindo com o Marcelo aqui e mostrado para ele como é que era a bandeira de Campinas, né? O Marcelo ficou assim encantado com isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o prédio onde a minha avó morava. Pera aí. Viu o que tem atrás dessa cabeça sorridente aqui, ó? Sabe, vou falar um negócio pra vocês. Acho que deve ter sido aí por volta de 66, 67, né? Tá fazendo 60 anos aí. Teve uma festa aqui, né? Nesse local. Isso aqui foi aonde nasceu Campinas, na verdade, né? Eles construíram aqui uma casinha, uma igrejinha com telhado de sapê. Mas o importante, depois eu conto a história, mas o interessante é que teve uma festa nesse ano 66, 67, e a minha avó veio comigo até aqui, né? Veio mais gente e tal, ela veio, e aí eu não parava quieta, né? Porque era festa e tal. E ela chegou pra mim e ela falou assim, olha, se você não ficar quietinha, eu vou enfiar esse pau na sua bunda e você vai dar um pulo desse tamanho. Então essa estátua pra mim assim é uma estátua icônica. E o detalhe foi que depois eu estudei 8 anos na escola que levou o nome dele, né? Instituto de Educação Estadual Carlos Gomes. Então essa é a estátua de Carlos Gomes. Aqui estão os restos mortais dele, né? Foram transferidos de Belém do Pará para cá. Embaixo aqui nós temos a estátua de uma mulher. Ele foi o maior compositor brasileiro até hoje, né? Ele compunha óperas assim impecáveis. E aí eles puseram, e ali embaixo então puseram uma estátua de uma mulher, e quem serviu de modelo foi uma cantora lírica chamada Maria Monteiro, né? Então ali Maria Monteiro e ali em cima o Carlos Gomes. Muito legal essa história para mim de dar um pulo desse tamanho, quer dizer, então a minha avó, né, os parentes todos, eles já alimentavam, né, essa cultura que eu tenho de mente poluída. Hoje é dia 30 de março de 2026, estamos nós aqui agora 10 horas e 5 minutos, começando o nosso passeio por Campinas. Nós estamos então aqui subindo a Irmã Serafina, ali fica a escola normal, e eu, deixa eu ver, por 6 anos eu subi esse pedaço aqui. Parava aqui nesse ponto, aqui tinha um ponto de ônibus, parava aqui nessa lanchonete e ia lá pro Jardim Planalto com o ônibus da Nova Campinas, né? E uma vez eu tava tão preocupada assim, e eu larguei a minha bolsa em cima de uma sorveteria, uma sorveteira que tinha aqui. Fui embora pra casa. A hora que eu cheguei em casa eu falei, meu Deus, cadê a sorveteira? E sabe que eu voltei com a bolsa? A hora que eu voltei aqui, pois você acredita que a bolsa estava no mesmo lugar? Porque eu voltei de ônibus, né? Gastei 2 passes a mais. Voltei aqui, a bolsa estava do jeitinho que estava. Milagre, né?
Agora nós estamos subindo aqui porque nós vamos lá no hospital Casa de Saúde Campinas. Olha só que emoção, estamos nós dois aqui diante da antiga Casa de Saúde de Campinas, que foi aonde nós dois nascemos aqui na antiga maternidade que tinha. Eu conversei com a moça ali, hoje o berçário maternidade não existe mais. Esse hospital, então, ele foi passado para o Hospital Santa Vera Cruz, né? Ele foi terceirizado para o Hospital Santa Cruz. Então, se a gente puder observar aqui, tá vendo, ó? Casa de Saúde de Campinas, Antigo Circolo Italiani Uniti. O que significa isso? Então, esse local aqui, ele foi fundado no dia 17 de abril de 1881 para atender as necessidades educacionais dos filhos dos imigrantes italianos que vinham para o Brasil. Ele era também uma casa de caridade e um centro cultural, ou seja, para propagar, continuar a educação italiana e a língua. Esse é um projeto, então, importantíssimo de Samuele Malfatti, que era pai da artista plástica Anita Malfatti. Então, no ano seguinte da sua inauguração, né, 1882, ele começou então a oferecer também atendimento médico e farmacêutico aqui para a cidade. E em 1883, ou seja, 2 anos depois que ele foi aberto, começou a epidemia de febre amarela aqui em Campinas, e ele foi obrigado então a fechar a escola de italiano e do centro cultural para poder ampliar, para se tornar então um hospital. Olha só que grande que é esse local, tá vendo? Olha só, é imenso. Isso daqui a gente só tá vendo a parte da frente dele, ele é bem mais profundo. Olha aqui agora, então, terceirizado para o Hospital Vera Cruz, Casa de Saúde. E então, com esse lance da febre amarela, o Circolo Italiani, ele solicitou então para a prefeitura um terreno para a construção do hospital. Então ele ampliou ele lá para trás também. Em 1889 até 1887, a febre amarela então assumiu assim um papel tenebroso aqui em Campinas. E aí então nós temos o administrador, né, que é Irineu Cecchia. Eu não me lembro dele, mas aqui nós temos o grande cirurgião Dr. Mário Gatti. Olha, aqui tem uma escultura aqui em homenagem a ele. E aqui também eu não conheço, é um clínico geral, Dr. Guilherme de Toffoli, que atualmente, né, esse nome tá meio estranho aí, mas tudo bem, vamos lá. E entre 1914 até 1918, né, durante a Primeira Guerra Mundial, ele ia fechar. Mas ocorreu um surto da febre espanhola aqui no Brasil, aqui principalmente em Campinas. Aqui em Campinas foi terrível a febre espanhola. E esse hospital, então, ele voltou às atividades para salvar a população dessa epidemia que teve. Em 1938, a Prefeitura de Campinas obrigou que todas as atas e declarações e prontuários fossem todos escritos em português e não mais em italiano. E infelizmente, em maio de 2019, a Casa de Saúde começou a ter inúmeros problemas financeiros e ela então
encerra as suas atividades e passa então o aluguel ou a terceirização aí para o grupo Veracruz, como dá para se perceber aqui nessa portinha. E o nome então de Casa de Saúde de Campinas, ela surgiu então em 1942, em nome de tudo o que ela já tinha feito pela população campineira. Então eles resolveram nomear então como Casa de Saúde de Campinas. Então é isso aí, nós vamos lá agora tirar uma selfie em frente a esse local. Afinal foi aqui que nós dois nascemos. Eu não faço noção aonde que fica, onde ficava, né, o berçário, aonde eram as instalações, né? Mas enfim, foi aqui que nós dois, né, João, em 8 de janeiro de 1960, a mãe dele fez uma cesariana, um parto de cesariana aqui, né? Ele nasceu, que hora você nasceu, João? 6h30 da manhã, do dia 8 de janeiro de 60, 2h30, desculpa. Puxa vida, eles fizeram um parto cesariana 2h30 da manhã aqui, e eu nasci 1h da tarde, do dia 12 de maio de 61. Isso explica bastante, né, porque que ele adora acordar cedo e porque eu não gosto de acordar cedo, né? Eu nasci depois do almoço. Então vamos lá, muito emocionante a gente estar aqui agora. Então, viu só que lindo que nós dois ficamos aqui, né? Muito chique esse lugar, olha. E aqui então é uma construção neoclássica, né? A gente consegue ver as duas colunas aqui com os capitéis aqui, ó, capitéis coríntios. Olha que coisa mais chique, tá vendo? Muito legal, adorei ter vindo aqui. E agora a gente vai continuar a nossa caminhada. Então, olha aqui, dando continuidade, né? Aqui fica a Casa de Saúde Campinas, né? Hospital Veracruz atualmente. E aqui logo ao lado fica o Largo São Benedito. Na época em que a gente morava aqui, né? Isso na década de 80, 70, esse local aqui era onde ficavam as senhoras de oferta, né? Então elas ficavam aqui, todo mundo dava volta com o carro na praça e pegava e levava para curtir a vida aí, né? Então elas ficavam aqui no Largo de São Benedito. Olha, não sei como é que tá agora, né? Porque faz 41 anos que a gente não vem para cá, né? Não vive aqui, então eu não sei. Mas esse é o famoso Largo de São Benedito. Olha, aqui é a rua Barão de Jaguara, tá vendo? Ela vem lá de cima do Largo do Pará, vem descendo, passa para lá na rua na Igreja do Carmo. E aqui, olha, esse prédio marronzinho aqui, ó, tá vendo? Que tá depois do semáforo. Isso aqui era o prédio do IAPB. Era um tipo de um SUS que eles atendiam. Então eu vim aqui em muitas consultas médicas com a minha mãe. E eu me lembro claramente de uma dessas consultas que a gente veio. Eu estava aproximadamente aqui, olha, nesse poste aqui. Agora a caminhonete vai virar, mas nesse poste que tem um proibido estacionar, tá vendo? Eu estava passando na rua aqui, e nisso eu me lembro de ter visto um menino. E eu perdi totalmente a noção do tempo e do espaço. Eu dei uma cabeçada num poste de ferro e fez toim. Eu tenho certeza absoluta que esse menino era esse homem aqui, ó. Coisa mais linda, né? Olha, olha só. Não, olha. Olha, ele deu essa olhada pra mim. Ai, que bacana. Então, e aqui essa rua Barão de Jaguara era... Essa rua Barão de Jaguara aqui passava um tipo de um esgoto aberto, sabe? E aqui foi aonde apareceu os maiores focos da febre amarela, na época aí de 1883. Né? Foi aqui que apareceu. Depois, quando... Aí eu tô tentando lembrar o nome do Sanas...
Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro. Ele foi chamado para vir para cá, sabe? Aí tem até um nome do instituto dele lá no Rio de Janeiro. Ele foi chamado e ele falou, pô, vamos fechar esses esgotos aqui, né? A céu aberto. Fecharam e resolveram a febre amarela. Lembrei, Dr. Emílio Ribas, grande Dr. Emílio Ribas, que veio para cá e arrumou, resolveu a situação da cidade em um ano. Ele resgatou a situação sanitária e de higiene aqui na cidade, Dr. Emílio Ribas. Bom, então aqui nós chegamos então na Rua Conceição. Ela recebe esse nome em homenagem então aí a igreja matriz, a catedral aqui de Campinas, Nossa Senhora Conceição. E essa rua então é muito importante para mim, porque numa dessas lojas aqui tinha uma loja de presente que chamava Meia Elegante. Eu não sei, tá? Não existe mais. Ah, sim, olha aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha aqui, ó. A Meia Elegante. Puxa vida. E aí o que aconteceu? Eu vim aqui comprar um presente pro João. Isso em 1979, dezembro de 79 eu vim comprar. Eu tinha feito já a primeira fase da FUVEST. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou passar e tal? E a mulher chegou e falou assim, você não quer levar um cartãozinho da loja? E a hora que ela me deu o cartãozinho da loja, tinha uma rosa. A hora que eu olhei o cartão, eu falei, meu Deus, eu vou passar na Unicamp, porque eu recebi uma rosa impressa num cartão. Então eu vou ganhar, eu vou passar na Unicamp. Então foi bem nesse local aqui que eu tive a certeza que eu ia passar no exame da FUVEST. Bom, então aqui nós estamos diante então da igreja matriz, catedral aqui de Campinas, construída aí num estilo neoclássico, veja só, com as colunas aí e os capitéis dóricos, né? Muito bacana. O relógio ali com o 4 com 4 Is, muito significativo, né? Os evangelistas ali em cima, os 4 evangelistas ali, olha só. Desculpa, aqui embaixo, né? Os 4 evangelistas aqui na parte de cima e ali em cima 2 anjos. Então o interessante é que desde que essa igreja foi inaugurada, ela toca a cada 15 minutos. Só que a população pediu para que não tocassem muito à noite para poder ter um pouco de sossego. E a madrinha da minha mãe, irmão da minha avó materna, né? E a tia Trindade, eu não lembro o nome dele agora, eles moravam aqui no 4º andar. Então uma vez a gente foi visitar eles falaram, vocês querem ver que legal? O relógio tocou direto quando eles estavam lá, né? E essa igreja então, ela é tida, ela tem aí 70 metros de altura e ela é tida como a maior construção em taipa de pilão do mundo. Ela foi então inaugurada em 8 de dezembro de 1883, que até hoje é comemorado como um feriado aqui em Campinas, né? E ela levou bastante tempo para ser construída. O seu exterior, como eu falei, ele é neoclássico, né? Mas o interior dela é todinho barroco e em rococó. Então nós vamos entrar lá agora. Ela foi construída então em não substituição, né? Mas para ser a Catedral de Campinas, embora já existisse uma outra igreja pequena aqui que era coberta com sapê, né? E que era a antiga Igreja do Carmo, que hoje já é uma igreja maior. Uma basílica, na verdade. Então nós vamos entrar lá agora para conhecer um pouco da catedral. Antes de eu entrar, deixa eu pedir perdão, porque aqui, exatamente nesse local aqui, ó, tinha um quiosque que era da Telesp, sabe? Um monte de orelhão. E esses orelhões, eles tinham um bug. Se você colocasse uma ficha e antes dos 3 minutos você apertasse o botãozinho, você ganhava uma ligação.
Então dá para você ficar quantas horas você quisesse nisso daqui, só apertando o botãozinho. Eu acho que eu cheguei a ficar uma vez quase que 1 hora apertando o botãozinho e gravando. Ficava uma fila de gente nesse quiosque. Depois a Telesp sacou o problema e não aconteceu mais isso, né? Veja só, eles estão agora, ele está fazendo uma manutenção ali na igreja. Ele tirou a imagem de Jesus, colocou para fora, isso possivelmente por causa da Semana Santa também. Eles devem fazer uma procissão com ele aqui na igreja, né? Então veja que coisa mais linda que é essa igreja aqui. Ela é todinha feita com entalhes aí de cedro vermelho, no estilo barroco e rococó. O barroco, ele é caracterizado por todos esses entalhes que a gente tá vendo? E o rococó é quando eles adicionam algumas flores. Quer ver? Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eles fazem uns enfeites um pouco mais coloridos, por assim, floridos, né? Isso daí remete um pouco ao rococó. Então vocês vejam que aqui tem um baldaquino magnífico, né? Eles estão tirando os ramos, né? Porque ontem foi domingo de Ramos. Observe ali Nossa Senhora da Conceição ainda tampada, né? Com um manto roxo, porque a gente está na quaresma, né? Então isso, a catedral sempre, aqui de Campinas, sempre prezou por isso, sabe? É tampar os santos com um manto roxo. Isso desde que eu era pequena. Então aqui nós temos um baldaquino muito bonito aí no barroco brasileiro, né? Tem todos os pilares aí, e observe uma coisa bastante interessante, sabe? Que a partir de até 1957 o padre rezava a missa de costa pro povo, né? Então vejam o altar aqui, ó, tá vendo? Que ele tá grudado no baldaquino. A partir de 57 foi que eles transformaram o altar aqui para frente, para que o padre ficasse de frente para os fiéis, né? Então essa é uma igreja típica, né, do que era a Igreja Católica até então, né? E aí com o seu baldaquino magnífico, né? Ali onde ficam as cadeiras do clero, muitas dessas cadeiras aqui são austríacas, né? De origem austríaca. Veja essa mesa, que coisa magnífica, né? E ela é uma igreja barroca mesmo, que a gente consegue ver o barroco, porque o barroco ele fica mais escuro, diferente do gótico, sabe? Então ele faz com que o fiel queira se sentir pertencido dentro da igreja. Então a história acontece dentro da igreja. Diferente da gótica, né, que ela chama o fiel para dentro da igreja através da parte de fora, né? Ali nós temos então um órgão de tubos que veio da França. Esse órgão é de 1883. Não é um órgão tão grande, mas é significativo e é um órgão assim de qualidade, né? Os vitrais aí então contam a história de Nossa Senhora, bem como da Via Sacra, né? Ali nós temos então um óculo, né, azul, né, cor de Nossa Senhora. Aqui esse órgão interessante porque embora ele esteja dentro de uma igreja barroca, ele tem aí detalhes que remetem a pináculos góticos, né? Mas isso é uma exceção. Muito emocionante para mim vir aqui. Na década de 60, de 70, esses cedros aqui eles foram infectados todos com cupins. Eles tiveram que fazer um trabalho bem grande para poder salvar a igreja, né? Felizmente ela está aí, está inteirinha, né? Nós vemos que tem diversos baldaquinos, né? Tem outro baldaquino aqui, tem outro baldaquino aqui. Agora nós fizemos uma visita técnica
lá na Catedral de Campinas. E o rapaz lá que ele é mestre, né, na igreja, na Catedral lá de Campinas. E ele falou que antigamente os padres eles rezavam não somente a missa ali no altar maior, como também nos altares laterais. Então observe que aqui também nós temos um outro baldaquino. Eu estou aqui também diante de outro baldaquino, olha só. Olha que coisa mais linda isso. Olha a madeira, o entalhe dela. Dá uma olhada. Que coisa preciosa. Veja só. Tudo com as rocalhas, né? Características do rococó. Aqui nós temos uma rosa, olha só. Muito bonita. E aí aqui Nossa Senhora Aparecida, possivelmente, né? Porque é uma característica de Nossa Senhora Aparecida é ter o seu manto assim em forma triangular, né? Ela também está aí fechada, né? Muito lindo isso tudo, é incrível. Eu estar visitando esse lugar agora, agradeço a Deus por Ele ter me permitido ter todo esse conhecimento que eu tive, não somente aqui nessa cidade, como também posteriormente, né? E ter aprendido a fazer a leitura da história da arte, né? Então olha o anjo lá em cima, olha. Coisa linda. Olha o outro anjo aqui. Isso aqui é característica do barroco, tá? Veja lá. Muito lindo. Aqui nós temos uma cúpula, coisa mais linda. Isso aqui é um estilo renascentista, que o barroco herdou, tá vendo? Olha que coisa magnífica, a cúpula da torre, a cúpula da igreja, veja só. Bom, então aqui nós estamos na parte de trás da catedral, aonde ainda tinha um largo, né? E aqui na frente era onde ficava o Teatro Municipal de Campinas, que ele foi a ruínas, ele foi demolido, né? Então essa daqui é a Rua 13 de Maio, né? Foi dado em homenagem à libertação dos escravos, né? Uma rua que ela começa aqui na catedral e ela vai até o fim, até chegar na estação ferroviária, uma das ruas maiores que tem aqui de Campinas para trânsito de pedestre. Ela foi fechada, eu acho que na década de 80, se eu não me engano, ela foi fechada para pedestre. Logo em seguida que eles fecharam a lá de Curitiba. Observe aqui, né, na parte de trás da catedral a gente consegue ver a cúpula aí renascentista muito bonita, né? A torre também no estilo barroco, né? Taipa de pilão. Eu acredito que essa cúpula, não li, né? Mas eu acredito que essa cúpula deve ter sido colocada posteriormente à igreja, né? Mas negócio assim incrível, para mim é muito importante. E ali aonde está a loja Renner, tá vendo ali, ó? É onde ficava o mapping antigamente, sabe? E foi aqui que em 1968 meu pai comprou a minha primeira bicicleta grande. Era uma Aro 22 azul, linda, maravilhosa, né? Que eu curti ela por muitos anos aí, né? Ganhei de Papai Noel em 1968. Então aqui estamos no Palácio da Justiça, veja só, um prédio em Art Deco, bem característico, bastante simétrico. Veja ali a parte de cima com um enfeite, olha, tá vendo? Aqui a estátua
Ali é a justiça, mas eu acho que aquela justiça não está com venda. Eita. Aqui a outra de direita, né? Tudo aí com... eu não sei se é mármore ou se é granito polido. Mas um prédio muito bonito, hein? Olha só que bacana, quer ver? Aqui, ó. Olha. Edifício Francisco Glicério, hein? Foi aqui que eu passei parte da minha infância, olha só. Minha avó foi zeladora desse prédio aqui entre, acho que 65 até 69 mais ou menos, ela foi zeladora desse prédio. Então era uma coisa muito divertida, porque eu ficava aqui no centro da cidade, né? Aqui passava o carnaval, ali na frente já tinha o Largo do Rosário. E eu me lembro, em 68 eu estava na casa dela. Ela morava ali no último piso, mas voltado para o lado oposto do que a gente está vendo aqui, né? E um dia eu estava meio tristinha. Ela chegou e falou assim: hoje você tá triste, né? Você quer alguma coisa? A avó faz pra você. Aí ela pegou e me trouxe aqui pra essa loja, tá? Que tá aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Era uma loja de brinquedos. Era uma loja de coisinhas assim, né? Ela me trouxe aqui e falou: o que que você quer? E bem aqui assim, ó, bem aqui na frente, aqui assim, tinha uma exposição de bonecos de plástico. E foi daqui que veio o meu Renato. Então uma recordação assim muito legal pra mim, né? Ver toda essa minha infância aqui, né? Nesse local. Ali, ó, quer ver? Essa parte engradada aqui, ó, é onde ficava o salão de festa dele, sabe? É uma parte em cima da portaria, onde eles faziam festa, e era onde ficava também as reuniões de condomínio, né? Era bem ali. Então, recordações muito bacanas assim que eu tenho. Me desculpa. Um detalhe importante, né? Que aqui, ó, é a garagem. Então, você tá vendo essa garagem aqui, ó, que tá parecendo uma faixa preta e amarela, bem de frente pro portão? Era aí que ficava o Jeep do meu avô, né? Essa garagem era deles. E aonde hoje é essa Help BMG aqui, era uma loja de materiais de construção, de materiais elétricos, na verdade, chamada Dinâmica. E eu até hoje tenho um lápis. Opa, o ônibus passou aí. Eu tenho um lápis da Dinâmica lá em casa, sabe? Eu consegui guardar ele. E, nossa, tudo coisa muito bacana. Eu só não me lembrava que o prédio era tão chique assim, né? Que tinha... essas sacadinhas, né? Foi um dos primeiros elevadores. Esse prédio era muito chique. Foi um dos primeiros elevadores que nós tivemos aqui em Campinas. Foi aqui no edifício Francisco Glicério. Boas recordações, hein? E aqui, ó, a Avenida Francisco Glicério, isso na década de 80, alguns alunos da Unicamp, eles vinham e saíam correndo. Eu não sei onde começava, tá? Acho que começava mais ou menos aqui, assim. Eles saíam correndo e iam até aonde dava, pelados, né? Saía correndo e fazia um negócio chamado chispadinha. Isso era muito comum ter, principalmente quando a gente passava em alguma disciplina. Eu nunca fiz, né? Eram os meninos que faziam a chispadinha aqui na Francisco Glicério. Ou então esse local aqui é muito mais emblemático, é bem mais, não, ele é emblemático para mim também. Não posso falar o que é mais, o que é menos aqui, né? Esse daqui então é chamado de o Largo do Rosário. Por que ele recebe esse nome? Porque aqui, ó, ali na frente, tá vendo? Ó, tá o Palácio da Justiça, e aonde tá essa viatura aí da CETEC, do outro lado da rua, é onde ficava a Igreja do Rosário. Ela foi construída então pela Irmandade dos negros aqui em Campinas, isso em 1817.
Porém, em 1938, o prefeito Francisco Prestes Maia, ele falou que ele precisava fazer uma reforma em toda a cidade, né? E principalmente alargar essa rua. Porém, ninguém conseguiu entender até hoje que reforma foi essa, né? Ele simplesmente deixou então de permitir reformas na igreja. Em 1950, essa igreja foi interditada porque ela estava com problemas, precisava de muitos reparos. E aí então, no dia 12 de maio, ou seja, no dia do meu aniversário de 1956, 5 anos antes de eu nascer, essa igreja foi totalmente demolida. E a igreja do Rosário, então, ela acabou sendo transferida ali para Francisco José de Camargo Andrade, número 535, que fica ali na rua que sai do castelo, né? Eles transferiram essa igreja para lá. Então, não era assim só um detalhe de alargamento, de modernização da cidade. Eu tenho algumas fotos dela, eu não sei se ela ia atrapalhar tanto assim, sabe? Porque como ela era uma igreja da Irmandade dos Negros aqui de Campinas, obviamente que aqui os negros faziam ponto, né? Então não se sabe bem ao certo se não foi por isso que a igreja acabou, né, não permitindo mais reformas e acabou sendo demolida, e esse ponto acabou sendo dissipado aqui de Campinas. Enfim, outro detalhe importante é que aqui nesse local, aqui ó, nesse prédio branco, que atualmente está todo cheio de grade aqui, é onde ficava então o Banco Noroeste, aonde o meu pai trabalhou aí até, deixa eu ver, até que ano ele trabalhou? Até 1979, quando ele teve um problema no pulmão, acabou sendo internado, fez uma grande cirurgia. Quando ele voltou, ele foi demitido. E ele trabalhou aí, puxa, ele deve ter entrado em 64, por aí, 62, ele entrou nesse banco, trabalhou aí. E o interessante é que muitos desses apartamentos aqui eram os próprios funcionários moravam aí, né? Principalmente os que tinham um cargo um pouco maior, não era o caso do meu pai, mas eles trabalhavam, eles moravam nesses apartamentos aí, né? Então toda essa praça aqui, ela sempre foi assim. Eu não sei se tinha um chafariz aqui no meio, eu não me lembro bem ao certo. Mas aqui, ó, era o ponto do ônibus da Nova Campinas, né? Jardim Planalto, Nova Campinas, aonde eu pegava o ônibus nos últimos anos da faculdade, pegava o ônibus aqui e ia lá para casa, né? Então a Cacá morava aqui no final da Francisco Glicério. A gente às vezes ficava estudando para as provas de engenharia. Eu falava: Cacá, agora eu tenho que ir embora, que eu vou pegar o último ônibus lá no ponto. E eu vim aqui. Eu me lembro de uma vez de ter chegado para Cacá e falar: Cacá, eu tenho que ir embora hoje para pegar mesmo esse último ônibus, porque eu vou furtar uma coisa. Então, bem aqui desse local aqui, ó, aqui tinha uma banquinha de jornal. E tinha um pôster nessa banquinha de jornal, que foi quando eles foram para a Antártica e descobriram os pinguins lá, fizeram todo um estudo e eles descobriram então que os pinguins tinham um parceiro único para a vida inteira. E eles fizeram um pôster chamado Sexo Até Morrer. E esse pôster tá comigo até hoje lá em Curitiba, né? Eu mandei fazer um quadro e ele tá lá. Aqui também fica ali, como vocês podem ver, olha, o Bar Giovanetti. Esse bar aí foi do pai da minha tia Melinha, né? O Piná. Piná, eu não me lembro qual era o nome mesmo. Eu sei que todo mundo conhecia ele por Piná. Ele fundou esse Bar Giovanetti aqui. A minha tia tinha umas técnicas de cozinha assim magníficas, né? E não é à toa, né? Afinal, eles tinham o bar e ela conhecia bem como é que funcionava isso, né? Então, tá aqui a história desse centro, dessa parte central aqui de Campinas. Muito legal.
Bom, então nós estamos aqui exatamente onde Campinas nasceu, né? Ela, quando tinham os bandeirantes, né? Isso 1721, 1730, eles faziam os caminhos aqui para exploração do interior do Brasil. E um desses caminhos era o caminho de Goiáses. E aqui eles vinham então de São Paulo e paravam em Jundiaí e depois eles faziam um pouso aqui nesse local. E aqui haviam 3 terrenos que eram campinas, sem árvores, né? Era só mato. E então esse terreno ele ficava entre Jundiaí e Mojimirim. Então eles faziam o pouso aqui e nisso então foi dado o nome desse pouso, né? De Campinas do Mato Grosso. E aí em 1772 o povoado que se formou aqui solicitou então que fizesse uma capela, né? Uma capela para que eles pudessem rezar a missa. E aí então em 1772 eles fundaram então um núcleo urbano, né? Cujo o fundador era o Francisco Barreto Leme do Prado. Então, em 14/7/1797, ocorreu então a primeira missa aqui nesse local, onde eles construíram uma capelinha coberta de sapé ainda. E essa capela então ela ficou aí, né? Até que eles decidiram construir a matriz nova, que é a catedral. Depois que eles construíram a catedral, eles falaram, bom, essa capela de Nossa Senhora do Carmo, né? Nós queremos então uma igreja para ela. Então eles começaram a construir então a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que ela fica ali. Agora daqui a pouco a gente vai até ali. Então ela foi construída em 25/7/1781. Eles começaram a construir a igreja do Carmo. Nós vamos lá agora. Então esse monumento aqui é um monumento então nesse local onde foi construída a primeira igreja de Campinas, primeira capelinha de Campinas. Eles fizeram então eles enterraram o Barreto Leme aí, né, que é o fundador de Campinas. Depois que eles transferiram então para igreja, ali para a igreja do Carmo, eles decidiram então colocar aí os restos mortais, né, do maior compositor do Brasil de ópera, que foi Carlos Gomes, né? Então Carlos Gomes nasceu aqui em Campinas, foi para a Itália, fez muito sucesso lá com diversas óperas em Milão, e depois ele acabou voltando para o Brasil. Foi convidado para administrar o teatro de ópera lá de Belém. E aí ele, logo em seguida que ele assumiu, ele veio a falecer e os restos mortais dele foram trazidos para cá, né? Então, muito interessante, porque toda essa área aqui é uma área histórica de Campinas, né? E só para complementar, aqui, olha, bem no lugar onde está essa barraquinha aí, com um chapéuzinho, um sombreiro aí, uma sombrinha, um guarda-sol verde e amarelo, aí tinha um ponto de táxi, sabe? Aí uma vez o meu pai ficou sabendo que um dos motoristas tinha comprado um Galaxy. Aí ele veio aqui, veio nós 4, né? E ele pegou um Galaxy aqui, nós fomos de Galaxy para casa. E nós viemos aqui no centro só para pegar esse Galaxy e voltar para casa. E aqui então tá o Jockey Club de Campinas, né? Aqui é a sede administrativa, onde ocorriam as apostas, e meu pai trabalhou aqui também como contador, né? Até praticamente eles fecharem
a atuação do Jockey Club aqui em Campinas. Então aqui nós estamos diante de uma construção muito assim interessante aqui em Campinas, graças a Deus que ela está mantida, né? É o Jockey Club de Campinas. Observe aqui, ó, vê, ó. Olha lá, JCC, né? Jockey Club de Campinas. Então uma construção aí feita em estilo francês, Art Nouveau, magnífico. Olha todos os vidros com as janelas com arcos, é tudo decorado aqui em ferro, todo decorado também. Uma época muito importante para a arquitetura, né? Onde o ferro e o vidro alcançaram assim um nível de industrialização muito grande, principalmente na Inglaterra e na França. Então eles começaram a construir esses palacetes aqui, né? Então essa construção aqui, ela foi inaugurada em 1925 e o Jockey Club então aqui se instalou no dia 19 de setembro de 77. Então as corridas de cavalo, elas ocorriam lá no Bonfim e lá no Boa Vista, né? Meu pai trabalhava principalmente lá no Boa Vista. As quintas-feiras ele ia para o Boa Vista, que é onde tinha as corridas de cavalo, todas as quintas-feiras, né? E aos sábados ele era contador tanto lá quanto aqui, né? E aos sábados, não eram todos os sábados, ele vinha fazer a contabilidade aqui, né? Esse prédio é um prédio muito, muito grande, né? 1.638 metros quadrados, com 4 pisos. E ele, até a década de 70, aqui era onde ocorriam as apostas, né? O último páreo ocorreu no dia 9 de dezembro de 74, né? Foi mais ou menos quando o meu pai acabou saindo de contador aqui, né? Ele deixou de ser contador, né? E ali dentro, infelizmente, está fechado. É onde foi instalado o primeiro elevador de Campinas, né? Um elevador para 4 pisos, né? Então, uma construção assim magnífica aqui. E para mim também bastante simbólica em vista do meu pai, né? Então só dando continuidade, né? Ali tá a estátua de Carlos Gomes, né? Que eu contei a história dele ontem. Aqui tá o Jockey Club. E aqui, olha, tá vendo? Essa construção em Art Deco aqui na esquina, tá vendo? Que é do Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil aqui é desde a época que eu nasci. Foi aqui que a minha avó abriu uma caderneta de poupança para mim quando eu nasci. Essa caderneta de poupança eu alimentei ela até na época que eu estava na Unicamp. Depois eu acabei fechando porque eu tive uma conta no Banespa na época aqui das minhas bolsas, mas eu cheguei a vir aqui para depositar dinheiro aqui nessa conta, né? E aqui descendo essa rua, né, a gente dá de frente para a escola normal, quer ver? Olha aqui, então, tudo aqui em Campinas era muito pertinho, sabe? Era tudo central ali no fundo é aonde fica a escola normal. Bom, então, como eu falei, né, ali na parte de trás, né, aqui dessa praça, ali é onde está Carlos Gomes. É onde então estava a capelinha de Sapê, né? E aí então eles decidiram construir uma igreja um pouco melhor, né? E aí então em 25 de julho de 1781 eles inauguraram a igreja do Carmo aqui, né? A matriz velha que eles chamaram. Ela era uma igreja simples, né? Nada como é isso daqui. E aí então, Campinas, então, em 14 de 12 de 1797, ela foi emancipada para a Vila de São Carlos. E em 1800, ela era ligada a Jundiaí, tá? E aí em 1842 ela foi elevada então a município. Nesse período então em que ela estava aqui, né, tinha sido construída, todas as relíquias e tudo mais foram transferidas para cá enquanto eles construíam
a catedral, né? E em 8/12 de 1883 eles terminaram então a catedral. E nessa época, né, até 1874, Campinas era tida como a capital agrícola da província de São Paulo. Era muito rica essa parte aqui do Brasil. E aí então a catedral então foi terminada, e daí então começaram as obras de otimização aqui dessa igreja. Então em 11/7/1787 os ossos do Barreto Leme foram transferidos para cá. Eu vou mostrar. Aquela capelinha então ela foi demolida, e naquele lugar aonde está atualmente ali o Carlos Gomes foi construído um paço municipal e a cadeia, né, que ela se estendia um pouquinho mais para cá. Depois tudo foi demolido quando construíram então ali a nova prefeitura, né? Então, em 25 de março de 1899 foi erguido e terminado então a torre, essa daqui, né? Desculpa, essa daqui, ó, essa torre, que é a da Rua Sacramento, tá? Então ela foi construída em partes, essa igreja. Mas não parece, sabe? Porque elas são perfeitas assim. Então eles terminaram aqui em 25 de março de 1899. Eles inauguraram então a Torre do Sacramento, e em 19 de julho de 2002 eles terminaram então a torre aqui da Barão de Jaguara. Então ela foi feita em duas partes, né? E ela foi então em 12/10/24 eles fizeram toda uma reforma externa e deram essa configuração dela hoje com uma igreja neogótica perfeita, coisa mais linda. As duas torres aí com pináculos, totalmente decorada. A única coisa que não tem, que eu não vi, são as gárgulas, mas o arco ogival tá aqui, a entrada para a porta do juízo final, né? Muito bem feita. Ali nós temos uma rosácea. O relógio também é perfeito aí, com os 4, com o algarismo 4 aí, com 3 is, né? A torre ali, olha, ela tem até o galinho, né, da roda dos ventos aí, típica de uma igreja gótica, né? Aqui os sinos também, eles ficam protegidos aí com uma janelinha, tá vendo? Isso é típico de uma igreja gótica. A cruz aí, magnífica, feita em ferro aí, né? E ali nós temos então tá vendo? Toda decorada com arcos ogivais. Ela foi então ela se tornou basílica, né? Em vista de toda a sua importância histórica aqui para Campinas, né? Então é isso daí, né? A igreja aqui Nossa Senhora do Carmo. E o interessante é que quando eu morava aqui, eu não sabia de todas essas histórias, sabe? E eu preferia vir aqui na igreja do Carmo do que ir na catedral. Eu me sentia muito mais acolhida por ela aqui. Vamos lá agora, lá dentro. Então vejam o interior dela, assim, é espetacular, né? É perfeito, né? Os pilares aqui, olha, são típicos de igreja gótica, né? Ela é uma neogótica, são pilares fasciculados que a gente fala, e tem os átrios aqui intermediários, né? Todos os arcobantes aqui, olha, tá vendo? Que saem dos pilares. Ali o altar, ele tem todos os pináculos, é perfeito. Olha, os vitrais, olha, tá vendo?
que dão a luminosidade para dentro de uma igreja, né? É diferente de uma igreja barroca, que ela é mais escura, né? A igreja gótica, ela é muito mais alta e ela permite que a luz entre dentro da igreja, né? Então, uma coisa magnífica. Veja que lindo o altar, né? Ali em cima, atrás do altar ali, nós temos também um santo ali que está coberto, né? Aqui não tão, os santos não estão cobertos como é na catedral, né? Ali somente um santo que está coberto ali, né? Veja o altar. Aqui também a gente vê o altar aqui na frente, mas ali a gente consegue observar o altar antigo, né? Quando o padre rezava a missa de costa para o público, né? Que esse altar foi instalado aqui a partir de 1957, né? Olha aqui, ela é toda pintada aqui por um artista italiano chamado Gaetano Miani. Ele veio da Itália especificamente para pintar, né, essas paredes aqui, né, contando a história de Nossa Senhora. Olha aqui, né? Nossa Senhora segurando aqui o menino Jesus no colo. Veja que lindo, o altar ali todo em estilo gótico, com as pinturas no fundo, também no estilo gótico, né? Ele fez o possível para poder representar muito bem o estilo, né? Os vitrais aqui são magníficos, perfeitos, olha só, coisa linda. E aqui eles trouxeram, então, olha lá, o João tá aqui. Aqui eles trouxeram os restos mortais daqui de Santa Cristina, né? Ela foi trazida para cá. Então aqui nós temos alguns ossos, né? Aqui está uma representação, né, da Santa Cristina, que o seu dia é 24 de julho, né? Os restos mortais dela vieram para cá em 1927 e ela era filha de um soldado romano que martirizou muito ela, né? Isso aí no ano 300 depois de Cristo. E ela ficou tão deprimida que ela acabou falecendo, né? Em vista de tanto sofrimento que ela passou com o pai dela. E o pai dela também veio a falecer de depressão. Então por isso que ela é a protetora dos deprimidos, né? O pai dela era um oficial romano chamado Urbano. E ele morreu também de depressão por ele ter matado a filha dele, né, de tanta tristeza aos 12 anos. E aqui antigamente tinha um local aqui para você rezar, sabe? Um joelhário aqui que você podia rezar, né? Então eu rezei muito para Santo Antônio aqui, né? Bem nessa imagem aí, pedindo para ele um emprego, né? Que eu tivesse sucesso após a minha formação, né? Eu agradeço a todos vocês e agradeço essa igreja que tanto me acolheu, né? Na minha época de angústia, e eu consegui, tanto que eu voltei aqui para te ver, né? E aqui então estão os restos mortais então do Francisco Barreto Leme. Ele tá aí, né? E ele estava ali onde está o Carlos Gomes, e agora depois ele foi, assim que essa igreja foi inaugurada, ele foi trasladado para cá. Então agora eu confirmei, né? Esse daqui, ó, esse prédio cor de abóbora aí com a torre do elevador, esse é o edifício Glicério, tá? A minha avó,
ela morava nessa casinha, tá vendo? Aqui, ó, pequenininha, com essas duas janelas e tudo mais. Do lado da torre do elevador, ela morava aí. Era quarto, cozinha, sala e banheiro. E ela vivia, ela, meu avô, meu tio, e eles eram zeladores, então, no prédio. Então era muito legal, sabe? Porque a gente escutava todo o barulho do elevador. Brum, brum, bum, 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 bum. Tum, tum. É. Mas ela me colocou sentadinha aqui, ó. Dava para colocar sentadinha aqui nessas janelas. E eu vi a construção toda da prefeitura dessa janelinha aí quando eu tinha aí os meus 6, 7 anos de idade. Olha, eu vi esse prédio ser levantado aqui, né? Então, muito emocionante. Esse é o edifício Francisco Glicério, né? Ontem, a hora que a gente veio aqui, eu estava em dúvida, mas agora eu confirmei. É ele. E eis que ele está aqui. O Monumento das Andorinhas, ele ficava na frente da prefeitura, foi transportado para cá, na frente da biblioteca pública. É uma arte moderna, né, esculpida em 1957, que representa aí inúmeras andorinhas entrelaçadas e voando. Elas representavam assim perfeitamente o que era aquela praça ali na frente, né? Era um bando de andorinhas que vinham e faziam uma festa ali, né? Esse monumento ficava no centro. Agora, quando Campinas completou 200 anos, eles fizeram um chafariz com um monumento ali, né? Mas elas estão aqui, a biblioteca está aí. A biblioteca ficava aqui, sabe? Onde é esse poupa-tempo. Felizmente ela foi ampliada. E o hospital que perdeu o terreno, ou que vendeu, doou o terreno, é esse aí. Se eu não me engano, é beneficência portuguesa, se eu não me falha a memória. Então eles pegaram todo esse terreno aqui e construíram então o prédio da prefeitura. Arte moderna, coisa linda. E aqui eles fizeram uma exceção para mim e abriram a escola normal para eu poder dar uma olhada. Aqui, ó, nessa sala aqui, ó, essa sala é onde eu fiz a minha 8ª série. Eu estudei aí. E todos os corredores estão do jeito que estão. Olha, os lambrequins, eu não me lembrava disso. E esse prédio, então, ele foi projetado como um E, sabe? Olha, tá vendo? Cortado por um I, por um negócio, ó, Instituto de Educação. A senhora não pode entrar e ficar falando no celular, filmando. A senhora falou que ia até lá e voltar. Ah, tá bom. E o senhor, ele subiu lá pra cima, por favor. Eu vou lá chamar Não, ele. pode, por favor, vai me Cadê complicar. ele? Ô, João. Por que subiu? É só isso. Não pode ficar filmando, gente. Olha, e aqui, olha, é onde eu fiz o meu primeiro ano, primeiro grau, ó. Aqui nessa sala 2, e eu fazia o hino nacional, fazia nesse pátio. É muita emoção. Então aqui era a Praça das Andorinhas, sabe? Aonde está esse monumento aqui, de 1774 até 1974, ou seja, quando Campinas completou 200 anos, eles construíram esse monumento. Tinha um chafariz aqui no meio. Esse chafariz foi tirado, até porque na inauguração jogaram um monte de sabão em pó. E a gente aqui das janelas da escola normal, a gente se divertiu com sabão em pó. Encheu a praça inteira. E eles tiraram então o monumento das andorinhas que ficava aqui e colocaram ali atrás da prefeitura. Então aqui a gente está diante da porta principal, né? Tem uma escadaria aqui de mármore muito chique que sobe ali, que acho que o João deve ter tirado uma foto, né, João? E aqui então tudo construído em neoclássico com colunas dóricas aí, né? Olha só que lindo. Ali em cima só podia subir os diretores supremos, e ali era onde ficava o piano de Carlos Gomes, né? Dizia-se que uma dessas salas aí do lado era totalmente assombrada por ele, né? Por causa do piano que ficava ali. Coitado, né? Imagina que ele ia assombrar. Ele devia adorar essa homenagem que fizeram para ele.
Bom, então aqui a gente está na janela do nosso hotel, que dá bem de frente aqui para a Praça Carlos Gomes. Então eu só gostaria de complementar uma coisa. Aqui, olha, nesse canteiro central que passa aqui, ó, tá vendo? Passa um córrego. Esse córrego aqui, ele é tampado, tá? Ele é canalizado, mas quando ele chega lá na frente, na Orozimbo Maia, ele fica aberto. Então esse córrego aqui existe. E na época que Campinas foi emancipada, né, foi inaugurada como cidade, esse córrego, bem como lá da Barão de Jaguara e muitos outros esgotos a céu aberto, contribuiu, né, para a epidemia de febre amarela. Só para a gente ter uma noção, Campinas, devido a todo o ciclo da cana-de-açúcar e posteriormente do café, ela era tida como a capital agrícola da província de São Paulo. E ela rivalizava com a capital São Paulo até 1874. Mas o crescimento desorganizado, a falta de saneamento, gerou então todo o surto de febre amarela que até 1889 foram 6 pandemias em 9 anos. E isso então ele provocou o êxodo aqui da cidade. Foi 20 mil pessoas que moravam aqui, ou seja, 75% da população de Campinas migrou para São Paulo. E em 45 dias essa cidade ficou praticamente deserta. Até que em 1896 o governo da província chamou então o sanitarista Emílio Ribas. Ele veio aqui e falou: não é possível que vocês não estão vendo que esses canais abertos de esgoto não são o foco de todos esses mosquitos da febre amarela. Que tal se a gente canalizasse tudo isso, né? Nós vamos ver que melhora. E não deu outra. Ele chegou em 96, quando foi em 97, a pandemia, a epidemia de febre amarela acabou, né? Então, e com isso, então, o fluxo migratório do crescimento da capital, São Paulo, ele cresceu, né? Porque as pessoas saíam daqui de Campinas e iam para lá. Só para a gente ter uma noção, em 1900, São Paulo capital teve um aumento de 350% da sua população em detrimento à cidade de Campinas, né? Aí teve o ciclo do café, né, na década de 20, o auge do café. Mas em 1929 teve uma crise mundial financeira, né? A quebra da Bolsa de Valores e as geadas também, que fizeram com que a cidade tivesse outro declínio. E aí então ela se voltou para a parte industrial aí na década de 1930, 1940, né? Uma das primeiras que veio foi a refinaria, a Replan, né? A Replan veio para cá e isso aumentou sensivelmente a melhoria da cidade, né? A economia da cidade. E daqui também a gente consegue ver aí a escola normal, né? O Instituto de Educação Carlos Gomes. Hoje somente, ele se chama Instituto de Educação Carlos Gomes. Ele foi fundado aí em 14 de dezembro de 1902, lá em cima, na rua 13 de Maio, com o Francisco Glicério, um pouco mais para cima. E aí então, em 14 de abril de 2024, ele foi transferido para cá, né? Então, conforme eu consegui rapidamente lá dentro, né, dá pra gente ver aqui, quer ver, olha, ó, um E, tá vendo? Um prédio aqui em E, e aqui, quando a gente olha de cima, aqui não tá dando pra ver, tem um I, que é este Instituto de Educação, tá vendo? O Izinho é esse predinho que tá aqui, é um Instituto de Educação, né? A planta praticamente tá original. A única coisa que eles construíram um
negocinho, na época que eu estava aqui, eles construíram um negocinho que era cantina, né? Mas não descaracterizou tanto o prédio, né? Eu estudei aqui, então, como eu falei, de 68 até 75, de 1951 até 76, ou seja, um ano depois que eu saí, ele se chamava orgulhosamente Instituto de Educação Estadual Carlos Gomes. Então a gente tinha assim um orgulho de falar que a gente estudava numa escola estadual e não numa escola municipal, né? E em 1998 ele virou então a Escola Estadual Carlos Gomes, né? Que é essa daí que eu consegui rapidamente visitar.